Ó Senhor, ajuda-nos nesta hora tão sublime da visitação do Teu Espírito, onde experimentamos das Tuas santas e eternas consolações. Ó Senhor, ajuda-nos nesta hora, atentos, em resposta à nossa adoração, agora te ouvir falar, no momento em que a Tua palavra é pregada. Ajuda-nos, ó Senhor, a compreendermos e a aceitarmos tudo aquilo que diz respeito à vida e obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em especial os seus sofrimentos, a sua morte, o seu sacrifício perfeito por nós, por amor a nós, a tua igreja. Que esta noite, ó Senhor, seja mais uma daquelas especiais, onde Cristo, através da sua palavra, media este glorioso encontro com o céu e nos faz lembrar o preço que pagou, o altíssimo preço que pagou, para que gozássemos de verdadeira liberdade e vida. Visita-nos, ó Senhor, também nesta hora, no momento da profecia. Faz brilhar a luz da Tua revelação em os nossos corações. Esclarece as nossas mentes. Toca-nos, ó Senhor, com Teu Espírito. Renova, Senhor, a nossa fé. Converte, ó Senhor, o nosso coração. Prepara-nos, ó Senhor, para a Tua vinda gloriosa. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Mateus capítulo 26. Eu peço aos irmãos que localizem comigo. Nós estamos agora a partir do versículo de número 14, especificamente entrando nos detalhes da paixão de Cristo. É um termo não muito compreendido, porque envolto em sentimentos humanos e carnais, a paixão de Cristo. Não há erro ou pecado algum em usar o termo ou palavra paixão, quando nós entendemos que, movido por um grande amor pactual, a paixão de Cristo envolve o seu sofrimento e toda a dor que Ele experimenta, sabendo o que deveria encarar, sabendo o que viria pela frente, sabendo o que iria experimentar. Sim, a paixão de Cristo. Essa passagem ela começa a aprofundar o tema para nós e a funilar este tema em nossas mentes, em nossos corações, centralizando cada vez mais aquilo que a Escritura, que é a palavra de Deus, jamais nega. A Bíblia fala, toda a Bíblia fala a respeito da vida, obra de Cristo. Ou em uma perspectiva, quando profecias foram feitas a respeito dele, ou em uma retrospectiva para nós hoje, sabendo que a sua obra já foi consumada, perfeita, completa, e nós aguardamos o seu retorno. Mateus capítulo 26, a partir do versículo 14, nós encontramos uma série de descrições de sua paixão envolta de dor. A dor da traição, a dor da aproximação do tempo do seu sofrimento e morte, a dor do abandono, a dor da solidão, a dor do aprisionamento, a dor da injustiça, a dor da negação, a dor do ultraje sofrido. O que nós encontramos então e que nos insere, nos coloca nesta situação, é que diferentemente daquela que ungiu ao Senhor
as referências ou as evidências se cruzam entre os evangelhos, e é provável que foi Maria, irmã de Lázaro, aquela que escolheu a melhor parte. Ela unge ao Senhor e unge ao Senhor ou o seu Senhor para a morte. Diferentemente desta serva do Senhor, Jesus experimenta então a traição daquele que foi escolhido por ele, daquele que comeu de sua mesa, daquele que experimentou de seu pão. É assim que começa tudo. É assim que nós encontramos esta descrição a partir do versículo 14. Eu peço que os irmãos atentamente acompanhem comigo. Mateus 26, de 14 a 16. Primeira descrição da paixão de Cristo, relatada ou revelada através da dor da traição que ele sofreria. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: que me quereis dar, e eu vou-lo entregarei. E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desse momento em diante buscava ele uma boa ocasião para o entregar. A paixão começa, e a proximidade da ceia pascal, ela estava às portas. Jesus prepararia tudo para isso. E apressadamente o traidor, aqui Judas Iscariotes, ele é motivado, a Escritura não nos é clara a respeito disso, mas certamente um misto de desapontamento por ser um zelote, e esperar que Jesus trouxesse a resolução que este partido judeu, os zelotes, queriam, guerra contra os romanos. Um misto também de ciúme, de inveja. Ele mesmo diz: como é que esta mulher pode ter gastado tanto dinheiro assim? Ela poderia ter dado aos pobres tudo isso. Não entendendo a sublimidade de seu ato, não entendendo quem ela havia ungido. O fato é que Judas, ele revela a dor que Cristo sentiria ou já sentia por sua traição. Não aqui querendo retirar a soberania divina em todo o ato, mas também sendo revelada aqui a responsabilidade de um homem que caminhou com o Senhor, que andou com ele, e que mesmo assim foi até aqueles que não sabiam como tomar Jesus e matá-lo. Ele trouxe a ideia. Os outros evangelistas descrevem que quando Judas, um dos 12, os procuram, eles ficam alegres porque eles não sabiam como pegar Jesus, e aquele que andava com Jesus agora o trouxe até eles. E que pergunta ele faz? O que vocês me dão para que eu possa preparar tudo, armar tudo e entregá-lo em suas mãos? A proposta deles então é aquela que cumpre a profecia de Zacarias 11. Nós vamos dar a você 30 moedas de prata. Nada, irmãos, está registrado na Bíblia por acaso. A dor da traição daquele que, segundo a descrição do Salmo 41, versículo 9, trairia Jesus, faria isto pelo preço equivalente a um escravo chifrado por o boi do seu dono. Este era o preço pago quando um escravo, que não valia para nada se não trabalhar sob escravidão, quando ferido ou chifrado por um boi, o boi de alguém, o boi de outro homem, era este preço que deveria ser pago por esta situação, por este escravo não servir mais para o trabalho, porque foi machucado, ele foi atingido. 30 moedas de prata foi o valor estipulado para que o Senhor Jesus fosse traído. E Judas então, ele toma este dinheiro, ele sabe o valor que está recebendo, e diz o versículo 16, que desse momento em diante ele então buscou uma ocasião para entregar o seu Senhor. A dor da traição é a primeira descrição que nós temos aqui. Mas a sequência nos mostra que a paixão de Cristo se reveste também da sua consciência da dor da aproximação do tempo. O tempo já estava próximo.
Era quinta-feira, o primeiro dia da festa dos pães asmos, quando toda a festividade ela se iniciava. Quando em momentos entre cantos e orações, cálices de vinho eram erguidos e os pães e as ervas amargas eram comidos. Lembrando da pressa e lembrando da amargura do êxodo ou da amargura da escravidão no Egito. É assim que começa a dor que se aproxima, precedida pela traição. Os versículos 17 a 19 então descrevem para nós que no primeiro dia desta festa, a festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhes respondeu: ide à cidade, ter com certo homem e dizer-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Notem as palavras de Jesus, irmãos. Jesus diz que os discípulos deveriam ir até um homem. Os outros evangelistas relatam que João está entre eles. Ele deveria ir até este homem. Ele seria identificado facilmente porque carregaria um cântaro, um vaso com água, que normalmente seria carregado por mulheres ou crianças. Ele estaria carregando, e a este homem eles deveriam dizer as palavras de Jesus. Jesus já havia preparado tudo. Jesus já sabia a dor da aproximação do tempo. Jesus já sabia que estava chegando o tempo em que a Páscoa seria celebrada e uma nova Páscoa então iniciada com a sua morte e o seu sacrifício. O versículo 18 então descreve isto, quando o mestre manda dizer: o meu tempo está próximo. Ele sabia o que viria pela frente. E quando chega a tarde e a mesa é posta, versículo de número 20, a celebração da Páscoa ela começa. E o Senhor Jesus então está com os 12 discípulos. E a partir do versículo de número 21, nos diz a Escritura Sagrada: e enquanto comiam, declarou Jesus. Vejam como ele revela a traição que sofreria. Em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Isto provoca uma reação legítima dos discípulos. Eles querem saber se seria um deles, o traidor, versículo 22, e eles, muitíssimo contristados, ou seja, profundamente tristes, começaram um por um a perguntar a Jesus: porventura sou eu, Senhor? Mas o texto deixa claro que Judas, o traidor, ele não está entre eles. Porque mais adiante, especificamente, ele vai perguntar a Jesus se seria ele o traidor. E Jesus então responde no versículo 23, primeiramente aos 11, o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. Ele cumpriria o Salmo 41. O seu amigo próximo, que caminhou com ele, que realizou sinais e maravilhas, o seu amigo próximo, que comia do seu pão, que comia do seu prato, faria isto. E as profecias, elas precisavam ser cumpridas, mas não se esqueçam, irmãos, elas não estariam separadas da dor que o nosso Senhor experimentaria em seus últimos dias, a paixão. O Filho do Homem, versículo 24, vai, como está escrito a seu respeito: mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído, melhor lhe fora não haver nascido. Então, notem bem, Judas, que o traía, perguntou: acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste. O evangelista João, o apóstolo João, também relata este acontecimento. E quando Judas lhe faz essa pergunta, ou faz essa pergunta a Jesus, ele claramente diz: o que tens para fazer, faze-o depressa. E a sua reação e a sua atitude é então sair e se omitir daquele momento. É seguir os passos e os planos para trair o Senhor, o Filho do Homem.
ele seria entregue por mãos de iníquos, e o Senhor Jesus Cristo diz: ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. A dor da traição então envolve a dor da aproximação do tempo da morte do Senhor Jesus. E percebam que, como em meio à dor e o sofrimento, nós encontramos então a revelação maravilhosa da graça de Deus em Cristo, quando Ele mesmo, tendo consciência do que deveria ser feito, do que Ele precisava de fato cumprir e fazer, em meio à Páscoa, Ele institui a nova Páscoa. Provavelmente o cordeiro já havia sido comido. Todo o processo havia sido feito. Dias antes, o cordeiro era morto no templo. A Páscoa, ela só poderia ser celebrada em Jerusalém. O sangue já havia sido colhido pelos sacerdotes, aspergido sobre o altar. O excesso, a carne queimada no altar específico. Tudo havia sido cumprido. Jesus estava cumprindo perfeitamente a lei, mas a nova aliança agora deveria ser celebrada. E a partir então do versículo 26 até o versículo de número 30, o nosso Senhor revela o seu profundo amor por seu povo. Leiam comigo juntos, leiam comigo, versículos de 26 a 30. Vamos ler. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão, e abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. O traidor saiu. Jesus Cristo então celebra a Santa Ceia, institui um novo sacramento, uma nova insígnia, um novo sinal, a celebração da nova aliança em seu sangue agora, não mais em sangue de cordeiros, porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo estava prestes a ser morto. E o que ele faz então, percebam, irmãos, envolto à dor da aproximação do tempo, envolto à dor da traição, enquanto eles comiam, Jesus então diz: tomem o pão. Ele os abençoa primeiro, ele parte o pão, ele entrega a cada um dos seus discípulos e diz: tomem e comam, isto é o meu corpo. O pão da vida que desceu dos céus, entregaria então agora um sinal, um sacramento, um símbolo que nos faria lembrar aquilo que Cristo fez por nós, mas apontaria para um futuro glorioso, porque os seus discípulos, assim como nós, não beberiam deste fruto da videira até aquele dia em que ele novamente, retornando, pudesse comer e beber com o seu povo no reino do Pai. Ele fala do que experimentaria mais adiante, mas ele mostra que esta comunhão profunda com seus discípulos, ela precisava ser com seu corpo e sangue derramados na cruz do Calvário. Que aplicação gloriosa nós temos para nós hoje, irmãos, nesta noite. Mais uma vez, nós estamos próximos às portas de mais uma celebração, de mais uma Santa Ceia. A revelação a respeito de Cristo, ela começa a nos mostrar e a clarear para nós uma verdade importantíssima: a ceia do Senhor não é para os fortes. A ceia do Senhor não é nem para mim, nem para vocês. A ceia do Senhor, ela seria imerecida, tanto para mim como para vocês, mas em Cristo ela se torna então bênção e graça, porque Ele nos convidou à mesa, e por isso a ceia do Senhor, sim, é para os fracos. A ceia do Senhor é por aqueles que, quando olham o que Cristo sofreu e experimentou por seu povo, choram. Porque assim como Judas o traíram, e assim como Judas o tem negado, e assim como Pedro mais adiante abandonaram ao Senhor,
Mas ele diz: tomem e comam. Este é meu corpo e o meu sangue. Ele foi derramado em favor de vocês, para remi-los de seus pecados. Façam isso em memória de mim. Às vezes nós pensamos em Judas como aquele que claramente descreve o ímpio, e de fato é. Mas não se esqueçam que o fato de ele ter caminhado com o Senhor nos adverte de que por vezes nós temos caminhado semelhante a ele. E se ainda nós temos dúvidas, a dor do abandono é descrita nos versículos de 31 e 35, para que ninguém escape aqui nesta noite daquilo que a palavra nos revela. Quando Jesus celebra a ceia, e ele está em meio à paixão por amor ao seu povo, por amor aos seus discípulos, Jesus então diz a partir do versículo 31, então, Jesus lhes disse: esta noite, todos vós, vejam, todos, vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mais uma vez o profeta Zacarias, capítulo 13 agora. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia, ou seja, só Cristo. Em meio à dor que ele experimentaria, mais uma vez ele diz: sou eu e somente eu. O único que pode enfrentar todas essas coisas, ninguém mais pode, porque todos serão escandalizados com o que eu vou sofrer e vão me deixar. O pastor seria ferido, as ovelhas seriam dispersas, mas depois da sua vitória triunfante, ele então iria ao encontro dos seus. Mas o que Pedro diz? Pedro, versículo 33, sempre Pedro, ainda, Senhor, que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo, que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Palavras, apenas palavras. Jesus sabia o que iria acontecer, e eis a razão da sua dor. Jesus sabia que seria abandonado. Jesus sabia muito bem disso e, portanto, quando ele diz estas palavras e ele ouve o que os seus discípulos replicam e respondem para ele, ele então descreve em sua própria história a dor da sua solidão. É o que ele experimenta no Getsêmani, o jardim da prensa do óleo, o lugar onde o azeite era extraído em meio a troncos grossos que espremiam as azeitonas para que o puro azeite, então, ele fosse colhido. É justamente nesse lugar, versículos de 36 a 46, que a dor da solidão, do Cristo que vê a proximidade do seu sacrifício, ele experimenta a sua paixão por sua igreja, a sua paixão por seu povo. Observem o que diz o texto. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Dor da solidão, tristeza profunda, o Filho do Homem estava sentindo. E adiantando-se um pouco, versículo 39, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, os achou dormindo e disse a Pedro: então nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca.
Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. A dor da solidão. Ele se entristece, se angustia, e ele precisa dos seus amigos. Um já havia traído e vendido o seu senhor pelo valor de um escravo chifrado. Agora aqueles que disseram: jamais o negaremos, Senhor, dormem, não entendem a dimensão de seu sofrimento, cochilam, não entendem a agonia do Filho de Deus, estão anestesiados pelo cansaço, enquanto Cristo sofre e sua até próprio sangue, e recebendo o consolo dos anjos, ele está só, abandonado, sozinho. E o conteúdo da sua oração revela a sua profunda confiança no Pai. Ele não se desespera. Ele mesmo ensinou os seus discípulos a orarem: seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. E foi assim que ele orou: se possível, passe de mim este cálice, o cálice da ira do Pai, que seria derramada com toda a sua santidade e força pelos pecados de seu povo. Jesus tinha consciência de tudo, consciência do significado de seu próprio nome. Ele viria para salvar o seu povo de seus próprios pecados. Ele saberia como essa salvação se processaria. Ele foi tentado em tudo para se assemelhar e se identificar conosco, e ele jamais pecou, mas carregou os pecados e sofreu as dores da sua igreja. Ele ora e diz: Senhor, meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Mas ele completa por 3 vezes: todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Ele decidiu continuar. Em meio à dor da traição, ele decidiu continuar. Em meio à dor da aproximação do tempo, ele decidiu continuar. Em meio à dor do abandono e da solidão, ele decidiu continuar. Para que houvesse gratidão hoje, para que houvesse o sentimento de vida e liberdade que nós experimentamos, ele decidiu continuar. Por nós traidores, ele decidiu continuar. Ele decidiu, ele foi adiante, e ele experimentou a dor da prisão. Os versículos 47 até o 56, eles vão aprofundando a gravidade daquilo que o Filho de Deus experimentaria. Percebam, irmãos, o Deus Emanuel, que se fez homem, humilhando-se e tornando-se criatura, seria preso, traído, sozinho. Falava ele ainda, versículo 47, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande turba com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, o traidor lhes tinha dado este sinal: aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o. E logo, aproximando-se de Jesus, lhe disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, para que vieste? Nisto, aproximando-se eles, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, Pedro, os evangelistas descrevem,
Ele então estende a mão, saca da espada, golpeia o servo do sumo sacerdote, Malco o seu nome, e ele arranca a sua orelha, corta a sua orelha. Então Jesus lhe disse: embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai, e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Jesus sabia tudo. Ele poderia fazer o que quisesse. Ele se entregou no momento certo. Quando o tentaram prender anteriormente, não conseguiram. Certa feita, quando os guardas do Sinédrio foram atrás dele, a mando dos fariseus e dos sacerdotes do povo, e perguntaram: quem é Jesus dentre vocês? Apenas com a pronúncia do seu nome glorioso, eu sou. Eles caem como mortos, mas o próprio Jesus os recobra a vida e eles saem. Jesus sabia e ele disse: Pedro, será que tu não sabes que as Escrituras precisam se cumprir? Como tudo poderia se suceder? Versículo 55 então descreve que naquele momento disse Jesus às multidões: saístes com espadas e porretes para prender-me como a um salteador? Todos os dias no templo eu me assentava convosco ensinando e não me prendestes? Tudo isto, porém, aconteceu para que se cumprissem as Escrituras dos profetas. Então os discípulos todos deixando fugiram. O pastor seria ferido e todas as suas ovelhas seriam dispersas. Dor da prisão seria seguida da dor da injustiça. No Sinédrio, então, ele seria injustiçado. Sendo o Messias prometido, ele teria que sofrer o ultraje da injustiça, de algo que ele não fez, de acusações que não eram reais. Ele foi julgado por homens que, conhecendo as palavras dos profetas, cegados por seu orgulho, maldade e violência, desejaram a morte do Filho de Deus. Versículos 57 a 68. E os que o prenderam, o levaram à casa de Caifás. Os que prenderam Jesus fizeram isso. O sumo sacerdote, onde se haviam reunido os escribas e os anciãos, mas Pedro o seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote, e tendo entrado, assentou-se entre os serventuários para ver o fim. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte. E não acharam, apesar de se terem apresentado muitas testemunhas falsas, mas afinal compareceram duas, afirmando: este disse, posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote perguntou a Jesus: nada respondes ao que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: tu disseste. Entretanto eu vos declaro que, desde agora, vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou! Que necessidade mais temos de testemunhas? Eis que ouvistes agora a blasfêmia. Que vos parece? Responderam: é réu de morte. Então uns cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e os outros o esbofeteavam, dizendo: profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? A dor da injustiça, somada à dor da solidão, a dor do abandono, a dor da traição, a dor do tempo que se aproximava e agora estava sendo experimentado por Jesus. Jesus então é injustiçado, Jesus então é traído, Jesus então agora é condenado por homens à morte, sendo ele o próprio Filho do Homem.
a palavra da verdade, a verdade gloriosa de Deus encarnada, ele sofre a dor da injustiça. Qual a atitude então de Pedro? Vocês veem que Pedro acompanha de longe, ele fugiu. E então, aquilo que Cristo disse se cumpriria e traria maior dor ao Redentor, a dor da negação. Versículo 66 ou 69, fecha o capítulo 26 dizendo: ora, estava Pedro assentado fora no pátio, e aproximando-se uma criada lhe disse: também tu estavas com Jesus o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse que ali estavam. Este também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente, és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. E imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Pedro, tão corajoso, tão impetuoso, Pedro que tentou resolver as coisas do seu jeito, sacando da espada e ferindo um dos soldados do Sinédrio. Pedro, que covardemente, ao invés de confiar na palavra do seu Cristo, ele foge e disperso desaparece com os demais discípulos. Agora percebe, ouve e vê tudo aquilo que Jesus lhe falou. Nos outros evangelhos nós encontramos o relato de que à medida em que Pedro nega a Jesus, e por uma terceira vez ele faz isso, e o galo então canta, cumprindo a profecia de Cristo, o Senhor, já preso e humilhado, o fita nos olhos. E Pedro, tomado de profunda tristeza amarga pela negação do Senhor, por certamente lembrar as palavras de Jesus: todo aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus, mas o que não me confessar, eu também não irei confessá-lo. Ele ouve então tudo aquilo que Cristo disse, ele lembra então de tudo o que Cristo falou, e ele então sai dali chorando amargamente. A dor da negação é profunda, irmãos. Porque até mesmo a maneira de falar e de se portar o identificava com Jesus. Por 3 anos ele andou com Jesus. E não é assim que muitas vezes nós nos apresentamos. O nosso linguajar é conhecido. A nossa postura inegavelmente nos identifica como cristãos. Mas quando questionados a respeito da nossa fé, quando perguntados a respeito do nosso amor pelo Senhor, quando desafiados a não negarmos, mas dizermos: Cristo e só Cristo é o amado de minha alma, o que fazemos? Nós negamos o nosso Rei como Pedro o negou. A paixão de Cristo, tão necessária para nós, passa por tudo isso, irmãos. Até mesmo pela dor de ver os seus filhos negando, quando pecam contra Ele, quando traem, quebrando a sua lei, quando atribuem a Ele a injustiça de seus próprios pecados, e se esquecem de tudo aquilo que o Redentor sofreu e experimentou por todos aqueles por quem morreu, por amor, por amor, por amor. Nós nos aproximamos do final. As descrições aqui são tão vivas para nós. Quando nós lemos novamente, nós somos lembrados de tudo aquilo que a proximidade de uma festa
universal para o Ocidente cristão, muitas vezes ofuscada por intenções e desejos outros, não faz calar a gloriosa verdade para todo aquele que foi salvo por Jesus. Tudo aquilo que Jesus experimenta em seus últimos dias, tudo aquilo que ele anuncia ao celebrar uma nova Páscoa, seria o resultado de ter ele nascido, encarnado, feito-se homem. Não há razão por que nós devemos nos alegrar com um bebezinho que nasceu. Não há razão para nós acharmos tão linda esta festa, se nós não nos revestirmos da compreensão de que a alegria indizível dos anjos, quando Cristo encarnou, é porque Ele traria salvação para nós. O justo pelos injustos para nós. Os mentirosos, ou o verdadeiro que morre pelos mentirosos, para nós. O verdadeiro que disse tudo pelos que o negaram, para nós. A gloriosa verdade de que ele nasceria para morrer. Esse é o grande impacto da mensagem do Evangelho e da cruz. Esse é o grande impacto que envolve o fato de sermos cristãos. Esta é a mensagem tão ofuscada em nossos dias, quando Cristo não é anunciado conforme as Escrituras. Ele é negado e sofre profunda dor. Mas a partir do versículo 27, e aqui nós caminhamos para uma conclusão, para um final, nós temos então a dor do ultraje. Não bastava ter sido preso por seu povo, pelos líderes religiosos do seu povo, ele seria entregue como um cão nas mãos dos gentios. Ao romper o dia, versículo 27, capítulo 27, versículo 1. Ao romper o dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem. E amarrando-o, levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. Nesse íntere, Judas se suicida, diz os versículos de 3 a 10. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: o que nos importa, isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. E os principais sacerdotes, tomando as moedas, disseram: não é lícito deitá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. E tendo deliberado, compraram com elas o campo do oleiro para o cemitério de forasteiros. Por isso aquele campo tem sido chamado até o dia de hoje campo de sangue. Então se cumpriu o que foi dito por intermédio do profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi estimado aquele a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram, e as deram pelo campo do oleiro, assim como me ordenou ao Senhor. Jesus sofreu a dor do ultraje. Ele estava em pé perante Pilatos, diz o versículo 11, o governador, e vejam só o conteúdo de seu interrogatório: és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: tu o dizes. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Então lhe perguntou Pilatos: não ouves quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nenhuma palavra, vindo com isto admirar-se grandemente o governador. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos, conforme eles quisessem. Naquela ocasião, tinham eles um preso muito conhecido, chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos: a quem quereis que eu vos solte, a Barrabás ou a Jesus chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o tinham entregado. Tamanho ultraje, irmãos. Os ímpios sabiam que por inveja Cristo havia sido entregue nas mãos dos romanos. E estando ele, versículo 19, no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: não te envolvas com esse justo,
porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedissem Barrabás e fizessem morrer Jesus. E de novo perguntou-lhes o governador: qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles: Barrabás. Replicou-lhes Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? Seja crucificado. Responderam todos. Que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém cada vez mais clamavam: seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes pelo contrário aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: estou inocente do sangue deste justo, fique o caso convosco. E o povo todo respondeu: caia sobre nós o seu sangue e sobre os nossos filhos. Então Pilatos lhe soltou Barrabás, e após haver açoitado a Jesus, entregou para o ser crucificado. Quanto ultraje! Os soldados então a seguir, versículo 27, levando Jesus para o pretório, iriam então destruí-lo e escarnecê-lo, reuniram em torno dele toda a corte. Despojando das vestes, cobriram-no com um manto escarlate. Tecendo uma coroa de espinhos, puseram-la na cabeça, e na mão direita um caniço, e ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: salve, rei dos judeus! E cuspindo nele, tomaram um caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe um manto e o vestiram com as suas próprias vestes, e em seguida o levaram para ser crucificado. Quanta humilhação, irmãos! O que Cristo experimenta, o que Cristo sofre, é o registro da sua paixão, muito mais do que aquilo que nós podemos ler e ver. Os que compreendem a sublimidade da sua obra entendem o seu sofrimento movido por todas estas espécies de dores. Elas seriam culminantes quando na própria cruz ele sentiria o abandono do próprio Pai. É o último registro de dor, a dor da agonia. Os versículos 33 a 43 registram. Ele chega em um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira. Lá, depois de carregar pesada cruz, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando, não quis beber. Versículo 35, depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte, o deixaram nu, o nosso Redentor. E assentados ali o guardavam. Por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação. Era assim que faziam, nesta penalidade de morte cruel, para os piores criminosos. Este Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E os que iam passando blasfemavam dele, balançando a cabeça, meneando a cabeça em sinal de desprezo, e diziam: ó tu, que destróis o santuário em 3 dias, o reedificas. Salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pôde salvar. É rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Dor, dor e dor. Percebam como, olhando para o sofrimento de nosso Senhor, percebam, olhando para tudo aquilo que ele sabia que iria enfrentar, e por isso o seu sentimento, por isso a sua alma profundamente entristecida até a morte. Todo o nosso sofrimento, ele cai por terra. Tudo aquilo que enfrentamos nesta terra ou neste mundo, à guisa de aflição, não se compara ao que o nosso Redentor passou por nós.
Percebam como Mateus 24 e 25 não pode ser apontado para o futuro, pois como aqueles homens experimentariam o juízo do rei? Se dissessem a ele na cruz: ó tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo se és filho de Deus e desce da cruz. Como eles creriam? E como seus discípulos teriam força e lenitivo para cumprir a missão, se aquilo que Cristo disse não se cumprisse no tempo certo e no espaço certo? E foi o que de fato ocorreu. Eles diziam que não sabiam. Eles viram Cristo agonizando e a sua agonia era necessária. Ninguém poderia morrer em seu lugar, ele deveria morrer por seu povo. E todos aqueles que ouviram e zombaram e menearam a cabeça, estavam contemplando e condenando à morte o Filho de Deus. Eu sei, irmãos, que tudo isso é muito grave para nós hoje, parece distante para nós, parece longe de nós, mas não há motivo para agradecer, não há motivo para louvar, não há motivo para cantar algo nesta noite, se eu e vocês não compreendêssemos tudo isso. Se não entendêssemos que toda esta história é real, que as testemunhas de fato existiram e a Bíblia é o livro mais confiável da terra. É o que tem o maior número de cópias que se harmonizam espalhadas em diversas partes do mundo. Cheia, repleta de testemunhas, internas e externas. A Bíblia fala a verdade e por isso os homens não podem jamais negar o maior e principal acontecimento da história, daquele que sentiu a dor da traição, a dor da aproximação do tempo da sua morte, a dor do abandono e da solidão, a dor da prisão e da injustiça, a dor da negação e do ultraje, a dor da agonia e da morte. O que nos chama, irmãos, a atenção à esperança, é que jamais teríamos motivos de gratidão aqui nesta noite, se Ele, o nosso Salvador Jesus Cristo, não tivesse vivido e experimentado tudo isso por nós. Não haveria razão para pregar, não haveria razão para viver, não haveria razão para adorar, não haveria razão para servir. Percebam, é muito mais do que apenas um mero cumprimento religioso e uma obrigação religiosa. Crer ou não crer define o destino da minha alma e da sua alma. Confiar ou desconfiar define para nós céu e inferno. Entender ou rejeitar envolve eternidade com Cristo, ou a permanência entre aqueles que o negaram e continuam negando até hoje. A cruz e o sofrimento e a paixão do nosso Salvador revela quem nós somos. Eu nunca me senti tão indigno de pregar como hoje. Eu nunca lutei tanto para subir neste púlpito e pregar como hoje. Porque eu sei que eu faço parte de tudo isso que o meu Redentor sofreu. E eu não merecia tamanho amor e graça. Eu não merecia a dignidade de pregar esse evangelho. Eu sei disso. E é por isso que eu clamo ao Senhor que você compreenda isto nessa noite. É muito mais do que um sermão. É uma chamada ao arrependimento, é muito mais do que um sermão. É uma chamada a uma mudança radical de vida. É muito mais do que um sermão, meus irmãos, é entendermos tudo aquilo que Cristo sofreu por nós. E Ele fez isso por amor. A graça de Jesus é que nos sustenta. A graça de Jesus é que nos dá vida.
A graça de Jesus é que nos coloca de pé. A graça de Jesus é que nos lembra que aqueles que têm comunhão com o seu corpo e sangue, que são tão fracos a ponto de tentarem desistir de vir à mesa no domingo que vem, são chamados por Ele, comam e bebam, vocês têm parte comigo. E tenham sua fé fortalecida. Eu abri as portas dos céus para vocês. Eu abri as portas de Sião para vocês. Eu tenho conduzido cada um de vocês para o céu. Cristo, o glorioso Cristo, Rei dos reis e Senhor dos senhores. A Ele toda honra e toda glória. A Ele, pelos séculos dos séculos, seja o louvor e adoração de sua igreja. A Ele todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Que a igreja se regozije cada vez mais, que o sirva cada vez mais, que os filhos entendam o amor de seus pais em lhes pregar o Evangelho, porque não há nada mais precioso do que o Rei. Que você não saia mais uma vez desta noite, desta igreja, sem entender que não há nenhuma manipulação aqui da sua mente, do seu coração. Ninguém quer seu dinheiro. Ninguém quer você aqui se não for pela mesma razão que aqui estamos, que você seja salvo e entenda por que você foi criado, para que você foi criado. Arrependa-se dos seus pecados. Entenda tudo o que Cristo sofreu por seu povo. Creia nele. A maravilha do Evangelho, a glória do Evangelho descrita aqui, é que o nosso Cristo mesmo disse que era necessário morrer, porque nem a morte tinha poder para vencê-lo. Ele morreria pelos nossos pecados, mas ressurgiria para a nossa justiça. Essa é a razão por que nós não adoramos um Cristo morto. Mas Ele foi crucificado, morto e sepultado, mas como diz um credo antigo dos apóstolos, Ele ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu. Ele está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creia nisso. Entregue sua vida hoje mesmo a Cristo. Não saia daqui sem derramar o seu coração em sincera oração e entregar-se a Ele. E entenda de fato o que é o Evangelho. E entenda de fato porque, ao aproximar-se o Natal, mais uma vez a igreja se reveste de tanta alegria. Alegria indizível. Porque um dia o Senhor nasceu para morrer por nós. Vamos orar. Senhor, obrigado. Porque a Tua palavra é a verdade. E todos estes registros são reais. Na plenitude dos tempos, o Teu Filho veio ao mundo, nasceu de mulher, nasceu sob a lei, para que cumprisse tudo aquilo que nós não poderíamos cumprir. Para que fosse o nosso sacrifício. Para que por sua morte nos desse a vida. Ó Senhor, quanto amor e graça, quanta dor sofrestes por nós, mas como fostes firme num propósito santo de salvar o seu povo de seus próprios pecados. Graça maravilhosa, graça de Jesus. Nós te louvamos, Senhor, porque sendo imerecedores de tudo isso, estamos aqui, cada um com a sua história, cada um com as suas lutas, cada um com as suas quedas, sendo tomados pela mão e erguidos pelo Senhor, tendo suas
sua fé restabelecida, fortalecida, tendo o seu amor renovado pelo Senhor, tendo a sua alma desperta para a vida em Cristo. Nós te louvamos, Senhor, porque sem Cristo não seríamos nada, porque sem Ele não conseguimos andar, porque sem Ele estaríamos como barcos perdidos em um imenso mar sem direção. Mas Ele veio e nos salvou. Nós te louvamos, Senhor. E suplicamos que aceite a nossa gratidão e que a Tua palavra, que não volta vazia, produza os frutos tão necessários para a vida da Tua igreja nesta noite. E nos faças lembrar por que nós temos tantos motivos para agradecer. Porque a nossa irmã Ninha te louva hoje, porque a nossa irmã Lili te louva hoje, porque tantos irmãos sempre se apresentam em louvor e gratidão ao Senhor, porque em Cristo todas as coisas mudam e todo o propósito debaixo do céu ganha novo sentido para nós, Senhor. O Senhor venceu e eis a razão porque a nossa alma está liberta. Nós temos razão para te servir e cantar. E temos ânimo e encorajamento para pregar e ensinar este Evangelho, crendo que o Senhor estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Fiquemos de pé, irmãos, e vamos cantar o hino de número 250.